Vasco da Gama definiu a saída de um zagueiro e de um lateral. Além disso, terá também reunião acontecendo para definir o futuro de João Vitor, jogador que já se envolveu em duas confusões nesse ano com um torcedor do Vasco, inclusive a última nesta terça em solo equatoriano, após a goleada sofrida para o Independente Del Valle. Uma saída pode acontecer. Além disso, teve também hoje, nesta tarde de sexta, treino no CT Moacir Barbosa, treino fundamental que fecha a preparação para a partida de amanhã contra a equipe do Grêmio. Tudo isso e muito mais nesse Boa Noite Gigante que chega para você na noite desta sexta-feira para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Mas é claro, né, amigo torcedor vascaíno, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu conto muito aí com você que está do outro lado para vir aqui embaixo, onde tem esse joinha, esse gostei e você clique, inclusive, nesse like para ajudar a divulgação do nosso canal, né? É o seu like que faz com que esse vídeo, faz com que esse Boa Noite Gigante chegue a outros vascaínos aqui dentro do YouTube. Além disso, também se inscreva. Tem muita gente aí que está chegando ao nosso canal, está acompanhando o nosso trabalho, entretanto ainda não é um inscrito, e isso nos prejudica e a sua inscrição nos ajuda. Então, corre aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, nos ajude aí a chegar à marca dos 160 mil inscritos, contagem regressiva para essa meta tão importante e a sua ajuda é fundamental. Fechou? Vambora então, sem muita enrolação, amigo vascaíno. Fala logo, né, de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente com você, este Boa Noite Gigante, falando sobre o que rolou nessa tarde de hoje no CT Moacir Barbosa, que, como está aparecendo aí na imagem a vocês, o elenco Cruz Maltino foi a campo pela última vez nesta sexta-feira. Treino fundamental para a partida de amanhã contra a equipe do Grêmio, tá? O Vasco fechou hoje essa preparação após ter enfrentado a equipe do Independente Del Valle no Equador nesta última terça-feira. Desembarcou em solo carioca na quarta, folgou o elenco na quarta-feira e ontem, quinta, o grupo se representou no centro de treinamento. Hoje foi realizada a segunda e última atividade para esse jogo, amigo, decisivo e pressionado, tá? O elenco do Vasco da Gama entrará pressionado amanhã no Caldeirão de São Januário. Uma partida definidora. Se tem torcedor, e eu sei que tem, sonhando com a possibilidade de uma classificação nessa próxima terça-feira contra o Independente Del Valle, que seria um grande milagre, a partida de amanhã será fundamental para que essa chave possa ser virada. E não apenas olhando para o jogo de terça, mas olhando para o restante da temporada. Esse elenco, esse grupo precisa dar uma resposta à torcida vascaína. E amanhã é a hora. São Januário, com toda certeza, não estará vazio, mesmo com esse momento tão ruim. Vasco tomou um sacode para o Botafogo no último final de semana. O Vasco tomou outro sacode para o Independente Del Valle na terça-feira. Entretanto, mesmo diante disso, como a torcida do Vasco é diferenciada, amanhã, eu não tenho dúvidas, São Januário estará com a torcida Cruz Maltina para abraçar esse grupo de jogadores que, volto a repetir o que eu venho falando com vocês, não merecem a torcida que tem. Mas o Vasco da Gama foi ao CT Moacir Barbosa, fechou. Fernando Diniz não tem, né, ainda a certeza de como vai enfrentar a equipe do Grêmio amanhã. Ainda há algumas dúvidas, principalmente no time titular do Vasco da Gama, por exemplo, a questão do Felipe Coutinho, jogador que foi desfalque agora nesta última terça-feira contra o Independente Del Valle por sentir dores na região da panturrilha, inclusive dores essas, né, que o fez sair na segunda etapa do jogo contra a equipe do Botafogo no último final de semana. Não está certa a presença de Felipe Coutinho para amanhã. A questão do Thiago Mendes também é uma grande incógnita. No time titular ele não aparecerá, mas pode ganhar uma oportunidade na lista de relacionados. Ele ontem não confirmou a sua presença, mas também não confirmou a sua ausência, então é uma grande dúvida hoje, assim como ontem treinou com o grupo e está treinando com o grupo. Jogador que veio, Dal Rayyan, um bom atleta, pedido do próprio técnico Fernando Diniz, mas ainda tem a sua presença incerta, amigo vascaíno. Com relação ao elenco, como o Vasco vai enfrentar a equipe do Grêmio,
tem informações importantes porque mudanças devem acontecer. Mas espera um pouquinho, porque antes de entrar nesse assunto sobre o time titular do Vasco, eu só quero falar sobre duas informações bem importantes e, ao meu ver, interessantes. Lucas, eu faço questão sempre de separar algumas coisas aqui no canal. Eu deixo sempre isso muito bem claro a todos vocês. Não tenho nada contra a atual diretoria. A única coisa que eu questiono aqui no canal é a questão desportiva do Vasco. Isso eu sempre faço questão de pontuar a vocês. Não tenho rabo preso com ninguém. Quando eu tenho que criticar, eu vou vir aqui e vou criticar. E quando eu tenho que elogiar, eu vou elogiar. Desculpe, mas independente do que seja pensado, vou elogiar quando tiver que elogiar e vou criticar quando tiver que criticar. Desportivamente, a atual diretoria falha miseravelmente. O projeto desportivo desta atual diretoria, o presidente Pedrinho, o diretor técnico Felipe, é horrível. É horrível, isso é um fato, isso não é dúvida. Entretanto, a parte de gestão, eu também não consigo criticar. Muito pelo contrário, meu amigo vascaíno, eu tenho que só. Eu acho que isso é todo mundo, tá? Como se diz aquela frase que é até chato. Colocar a violinha do ladinho e só aceitar, porque os caras estão trabalhando. E falando em CT Moacir Barbosa, hoje a Vasco TV ela divulgou uma imagem do CT Moacir Barbosa muito legal, cara, que exemplifica mais do que nunca como hoje o CT Moacir Barbosa está com uma outra cara. Essa imagem que está aparecendo aí, inclusive na imagem a vocês, né? A gente vê os dois campos anexos, né, que hoje há no CT Moacir Barbosa. O campo do lado direito da imagem, na parte baixa, e o outro campo na parte alta da imagem, né? Hoje o Vasco tem esses dois campos aí no CT, onde os treinos eles acontecem cada um em um campo, né? Perdão, melhor dizendo, cada dia treina em um campo para não desgastar o gramado. Além disso, a gente vê a parte principal, onde fica a academia do CT Moacir Barbosa, que é essa área maior no canto inferior esquerdo da imagem. E a gente está vendo ali embaixo também na imagem um monte de lona. Essas lonas elas foram instaladas recentemente por a atual diretoria do presidente Pedrinho para proteger os carros do sol. Isso pode parecer pouco? Pode, mas é algo importante que não tinha no CT. Os carros dos atletas, os carros da comissão, os carros do dirigente eram largados no sol. Várzea. O CT Moacir Barbosa era uma várzea. A gente vê também, por exemplo, o Espaço Gatorade, que foi muito zoado, debochado, achincalhado. Isso é nada demais, mas é uma melhoria. Muda o visual do CT. O CT Moacir Barbosa está com outro visual. É pouco, muito com relação ao tamanho e à grandeza do Vasco. Mas, amigo torcedor vascaíno, Vasco da Gama não tinha nada. Absolutamente nada. E é um recado importante, porque eu acho que a gente não tem que ir nem ao céu nem ao inferno. O que a atual gestão do presidente Pedrinho fez com relação ao CT Moacir Barbosa não é pra gente tratar essa atual diretoria como a melhor do mundo, mas também não é pra debochar. O que eles fizeram, nenhuma outra diretoria fez. CT Moacir Barbosa, ele foi inaugurado em 2020 e parou no tempo. 5 anos parado no tempo. E em um ano de gestão, completados agora em maio, a diretoria mexeu com a cara do CT Moacir Barbosa. Isso é importante para a chegada de jogadores. Não queira que venha ao Vasco da Gama grandes atletas com o CT de Série C, Série D do Campeonato Brasileiro, como o Vasco tinha e ainda tem, tá? O CT do Vasco não é nada demais, entretanto as melhorias estão sendo vistas. E falando em melhorias, hoje o pessoal do BTB Esportes trouxe uma imagem bem legal do novo complexo que está sendo instalado de São Januário. Uma parte que é a área molhada, com essa grande piscina e 8 banheiras, aliás, 10 banheiras de hidromassagem, tá? Essa área molhada é muito importante para a recuperação pós-jogo de cada jogador, pós os treinos. Essa área molhada é importante para a questão de fisioterapia, recuperação muscular, algo que a grande maioria dos clubes do futebol brasileiro tem hoje, de Série A tem que ter, e o Vasco da Gama não tinha. O Vasco da Gama era muito atrás. A gente reclama muito da questão física do Vasco, né? Coloca em cima do Daniel Félix. Eu até acho que hoje, né, preparador físico do Vasco tem culpa, sim. Mas como desenvolver um trabalho bom na parte física se o Vasco não tinha estrutura para dar isso aos atletas? E essa atual diretoria mesmo, volto a repetir, mal desportivamente gerido o Vasco da Gama por esses atuais dirigentes, estão conseguindo dar uma cara nova aos centros de treinamento. Então, imagem bem legal que mostra um levante, dá um ânimo ao grupo de atletas, mostrando que mesmo com os erros, mesmo com os percalços no meio do caminho, pelo menos o presidente Pedrinho quer algo a mais, tem um projeto
desenvolvido. Se o projeto é bom ou ruim, aí é a página 2. O certo é há um projeto. Então, ver essa imagem, fiz questão, é claro, de trazer a vocês aqui neste Boa Noite Gigante, uma imagem bem legal de um novo Vasco da Gama. Já já eu vou trazer informações importantes a você sobre como o Vasco deve enfrentar o Grêmio amanhã. Trazendo informações sobre João Vitor, falar sobre a questão envolvendo de 2 empréstimos, mas antes tem esse anúncio rapidinho para vocês nesse Boa Noite Gigante. Se liga só. Se liga, porque tem gente que nem aparece aqui dos comentários do canal que tá fazendo até R$ 300 por dia, só com o celular e em casa. E não é enrolação, não é esquema, não é aposta, é apenas um método novo e simples que qualquer um consegue seguir, até mesmo quem nunca mexeu com internet. Dá uma olhada aí nesse depoimento de uma seguidora aqui do canal. Ela estava no sufoco, aplicou o que aprendeu e já está colhendo o resultado. Se liga só. Tô passando só pra te agradecer por ter me apresentado esse aplicativo. Só esse mês eu já fiz R$ 3.800. Você tem noção? Eu tô muito feliz. Eu trabalhava o mês todo pra conseguir R$ 1.500. E hoje fazer o dobro do meu salário, assim, tá sendo espetacular. No começo eu desconfiei pra caramba, tá? Quando eu vi o vídeo. Eu confesso. Mas depois eu confiei e deu tudo certo. Muito obrigada. Tá vendo? O negócio é real. Tem passo a passo, suporte todos os dias. E funciona mesmo. Então, clica aqui no link da descrição ou do comentário fixado. Lá tem um vídeo explicando tudo direitinho. Mas olha, corre, porque o acesso é limitado por dia. E ontem mesmo já tinham travado o sistema, o link por excesso de gente tentando entrar. Se está com calma, aplica e depois volta aqui nos comentários para contar o seu resultado. Bom, amigo vascaíno, então vambora, né, para a segunda e última parte aqui deste Boa Noite Gigante, né? Corre aí, inclusive, tá, nos comentários e dá uma olhada nesse link, é uma oportunidade de fato de ouro. Tiveram muita gente entrando em contato comigo pelo Instagram e é difícil responder todo mundo, mas só um aviso, se eu tô trazendo aqui ao canal é porque, gente, eu não vou me envolver com algo que não é certo, né? Pelo amor de Deus, tudo a respeito, não vou divulgar para você algo que possa te prejudicar. Vá lá dar uma olhada, confia, confere aqui o link e depois vai lá no meu privado. Qualquer tipo de problema, pode ter a convicção de que o suporte deles vão entrar em contato, vão trocar uma ideia com você para ajeitar aí as coisas. Show? Prosseguindo com o vídeo falando sobre a situação envolvendo a partida de amanhã, né? A expectativa principal para esse jogo de amanhã é que a grande mudança ocorra no sistema defensivo, tá? Mesmo com as críticas duras, inclusive a Pablo Verratti, a expectativa é que ele permaneça no time titular, Coutinho permaneça no time titular, Hugo Moura, Tietchan, Moreira e Ryan. Esses 6 devem sim permanecer entre os 11 iniciais, pelo menos para a partida de amanhã contra a equipe do Grêmio. Mas o sistema defensivo deve ser alterado. Léo Jardim permanece, Paulo Henrique permanece. Entretanto, esse trio, né, dos 2 zagueiros e da lateral esquerda, deve ocorrer nele uma grande mudança. Principal, a mudança no sistema defensivo. Maurício Lemos, que entrou muito mal na partida da última terça-feira, foi colocado numa furada também pelo técnico Fernando Diniz, pode ganhar sim a titularidade no sistema defensivo e não ao lado do Lucas Freitas e muito menos do João Vitor, mas do lado do Luiz Gustavo. A expectativa é que o Luiz Gustavo ganhe a vaga novamente no time titular. Luiz Gustavo, que foi um jogador que surgiu no profissional, né, nesse ano, ganhando mais oportunidade e tá jogando muita bola, né? Desde o primeiro momento que apareceu, sempre mostrou muita vontade e muita qualidade para assumir ali a titularidade. Eu até o momento não entendi porque o Lucas Freitas voltou a ser o titular do time. Então, diante dessa situação hoje bem tensa do sistema defensivo, a expectativa é que o Fernando Diniz mude e vá com o Luiz Gustavo e Maurício Lemos. E na esquerda, o Piton deve sim ser o reserva. Amigo vascaíno, uma informação rápida aqui, pois após o término da gravação deste vídeo, o jornalista Vene Casagrande trouxe algumas notícias bem importantes sobre a lista de relacionados para essa partida de amanhã. Vivia-se sim uma expectativa do zagueiro Maurício Lemos aparecer na lista do time titular para o jogo de amanhã contra o Grêmio. Entretanto, nem sequer relacionado, de acordo com informações do Vene, o zagueiro uruguaio será. Além do Maurício Lemos, o lateral direito Puma Rodrigues também está cortado, assim como o lateral esquerdo Leandrinho. Para o meio-campo, Felipe Coutinho segue fora com esse incômodo na panturrilha e o atacante EB, que foi titular na última terça contra o Independente Del Valle, também está cortado por problemas musculares. 2 grandes novidades:
Lloyd Augusto volta à lista de relacionados para o jogo de amanhã, após ficar de fora dessas 2 primeiras partidas após a intertemporada, e também o lateral direito Breno, da base, entra na vaga deixada por Puma Rodrigues. Gostou das novidades? Deixa nos comentários e agora fiquem com o restante do vídeo. Vou trazer mais detalhes sobre isso a vocês amanhã na Acorda Vascão, mas fiquem ligados, porque o Vasco vai enfrentar a equipe do Grêmio amanhã com mudanças nesse sistema defensivo. E para fechar o vídeo, falar sobre 2 informações aqui. A primeira, acabamos de citar a possível saída do João Vitor da titularidade amanhã contra o Grêmio. Portanto, a saída do João Vitor não é apenas sobre a titularidade em si, mas também uma saída do Vasco, tá? João Vitor, que foi procurado recentemente por clubes, principalmente o Cruzeiro, terá uma reunião nesses próximos dias entre o seu empresário e a diretoria Cruz Maltina, tá? Um encontro para decidir o futuro do jogador. O atleta é agenciado por Paulo Pitombeira, o mesmo empresário de Léo Jardim e também esqueci qual era o outro jogador que... Eu sei que ele agencia o Maxime Domingues, mas o Paulo Pitombeira, pronto, agencia o Thiago Mendes, o novo reforço do Vasco. E a expectativa, né? Expectativa não, a realidade é que uma reunião acontecerá nesses próximos dias entre Paulo Pitombeira, que hoje tem um relacionamento muito legal com a diretoria do Vasco, e os dirigentes cruzmaltinos para definirem o futuro. Não é a primeira vez que o zagueiro se estranha. Nesse último sábado, o João Vitor foi muito cobrado pelos torcedores e essa situação piorou. A torcida do Vasco, a Força Jovem, pegou pesado com o zagueiro, né? Que não aguentou, inclusive ali durante o papo, ele até se exalta. Ele tem que ser contido pelos próprios jogadores do elenco, porque quando o nome dele é colocado à mesa por parte dos torcedores da Força Jovem, ele fica revoltado, começa a querer bater boca, e aí, meu amigo, tá sem razão para falar absolutamente nada nesse momento. Então, diante dessa situação hoje, que não é nada boa, a situação do zagueiro João Vitor tende a ser, sim, definida nos próximos dias, e não se surpreendam se João Vitor sair nesta janela de transferência. Só para trazer com mais detalhes, dê aí uma olhada nas imagens no próprio JV, né, reclamando, quase partindo para cima dos torcedores em Saquarema no início do ano e agora novamente nesse protesto da Força Jovem. Se liga só. Porra, nego na sacanagem, jogando bolichezinho todo dia com a família. Sabe, irmão? Sabe, você passeando com a família. É você mesmo. É você mesmo, pô. É você mesmo, qual foi, Gustavo? É tu mesmo. É tu mesmo. Ganha salário alto. Caralho, o que você... A torcida pega no colo, carrega vocês. Tô mentindo? Alguém que vai reclamar? Qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil. Perdeu de 4, você tá lá fora, tá recebendo. Caralho, irmão, o que tá faltando pra vocês? Pô, mano, não quer jogar, mano? Fala pro técnico, não quero mais jogar, irmão. Cara, só não dá pra ficar fazendo isso com a gente, mano. A gente não vai brigar por isso aqui até a vida. Amigo, como vocês viram aí nas imagens, né? Deixe também a sua opinião nos comentários. Você é a favor da saída do zagueiro João Vitor? Coloque aí embaixo, porque o clima de fato não é nada bom. Só para fechar esse boa noite gigante, uma informação bem rápida, porque hoje, nesta sexta-feira, o Vasco acertou o empréstimo do lateral direito Paulinho e do zagueiro Lincoln ao Voltaço, Volta Redonda, que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Os clubes negociavam há pelo menos uma semana, né, esse empréstimo. O Volta Redonda veio forte aqui para tentar a contratação de ambos. Os contratos, só para deixar muito bem claro, ainda não foram assinados de acordo com o GE, mas a expectativa é que isso aconteça nos próximos dias. O lateral direito Paulinho, inclusive, já está neste momento em Volta Redonda, né, na Cidade do Aço, para ser integrado ao elenco do clube que hoje disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Com relação à questão salarial, o Vasco vai arcar com 100% do salário dos jogadores. O Vasco tem por objetivo dar aí maturidade a esses atletas, né? Um negócio que vai servir para que tanto Paulinho quanto Lincoln ganhem minutos no profissional e voltem ao elenco cruzmaltino na temporada que vem mais experientes, mais prontos para serem integrados aí sim ao elenco da comissão técnica de Fernando Diniz. Lincoln tem contrato com o Vasco até novembro do ano que vem, já Paulinho até junho de 2028, ambos com a mesma idade, 20 anos, crias de São Januário, desde muito jovens, se destacando pelo nosso Vascão, ambos grandes talentos aí dessa nova safra Cruz Maltina. Concorda com os empréstimos? Eu, Lucas, acho válido demais dar essa rodagem, dar essa minutagem no profissional para ambos os jogadores. Fechou? Vamos que vamos, amigo vascaíno. Curta, compartilhe, se inscreva. Conto muito com você. Ajudem o nosso crescimento. E como é claro, eu sempre falo aqui no nosso canal, saudações vascaínas.